Desafio 30 dias rumo ao 3K. Bom, nesse 23º e 24º dias, eu me dediquei em entender a integração de certas atividades que são muito importantes, né, para que possa ser atingido qualquer desafio, né, qualquer objetivo, né? Então, se eu estou me dedicando a alcançar o 3K no final de 30 dias, eu preciso entender certos conceitos, né, de custos e tudo mais. Então, isso que eu meditei bastante, né, nesses dias, né? E uma vez que você entende a integração de várias atividades que formam um processo, então é como se fossem várias atividades, certo? Que formam um processo. Esse processo você desenvolveu através do seu conhecimento limitado, através das suas habilidades que também são limitadas, e você criou um processo. Então é muito importante a gente entender que a visão sistêmica é quando eu tenho atividades que constroem um processo. Aqui eu posso ter duas a infinitas atividades que criam para mim um processo, e esse processo ele pode estar interligado ou integrado com outros processos, entendeu? Então você pode ter vários processos dentro de uma caixinha, onde ali a gente chama de empresa, né? Certo? Esse conceito aqui é simples, né? Porque ajuda a gente, quando a gente tem alguma dificuldade, né, em atingir certos objetivos, a gente analisa a empresa como um todo, analisa processos individuais, as suas atividades, para que a gente possa corrigi-las, entendeu? Aí a gente consegue melhorar uma certa atividade para alcançar o resultado que a gente quer. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um processo que ele é muito importante, né? Todo processo, a construção de um processo, ele tem entradas, que a gente chama de input, e também tem as saídas, o output, certo? Entradas e saídas. Todo processo é assim. Então, quando você tem entradas e saídas, é como se fosse isso daqui, ó. Você tem uma entrada em um processo e ele gera uma saída, tá vendo? Esta saída pode estar integrada com outro processo. Processo 1, processo 2, entendeu? Eles se interligam para atingir talvez um resultado que você deseja ali no final de todos esses processos, né? O que eu vou destacar para você aqui é um processo, tá? Uma parte da empresa, uma parte do seu negócio. Então, eu comecei aqui com a atividade de número 1, que destaca para mim a construção ou a criação de conteúdo. Essa criação de conteúdo eu desenvolvo através de várias ferramentas que eu posso usar. Exemplo, um simples pedaço de papel como esse, uma caneta, um celular e a minha voz criou um conteúdo, né? Então esse conteúdo eu crio, não importa qual seja a forma que você está utilizando. E a próxima atividade é que você fazer o que com esse conteúdo? Você vai subir esse conteúdo numa plataforma para que se torne público, certo? Para que este conteúdo ajude as pessoas que você deseja ajudar, seu público-alvo, né? Essa plataforma aqui, assim como a criação de conteúdo, gera custo, tá? Gera custo, aqui também gera custo. Tudo é dinheiro aqui, entendeu? Ou se não é dinheiro, é tempo. Então você sobe na plataforma, depois você vai para essa outra atividade, para a terceira atividade. Essa terceira atividade envolve a divulgação. Essa divulgação também envolve investimento, envolve custo. Até agora eu não vendi nada. Eu não gerei nenhum retorno para a empresa, para a minha empresa, para o meu negócio. Eu simplesmente estou atendendo a necessidade dessa atividade e dessa atividade. Certo? Isso não significa sucesso ou atingimento de metas, entendeu? Não significa nada. São etapas que você tem que executar.
Depois vem o primeiro sinal de input, de entrada de recurso para o seu negócio, certo? O primeiro input. Até lá atrás não teve nenhum input de recursos, tá? Só saída. Né? Até colocar uma setinha aqui para deixar isso claro, né? Olha lá, saída de recurso, saída de recurso, saída de recurso. Aqui é uma possibilidade de entrada de recursos. Começa a ficar interessante o negócio, né? Então o que acontece aqui? Nessa atividade 4 aqui, eu preciso vender. Então a minha missão é ajudar. A consequência de tudo isso é a venda. É a consequência. Muitos invertem nisso, né? Coloca a venda como prioridade. E não é. É a consequência, entendeu? Você tem a possibilidade de arrecadar recursos aqui. Mas tem que ser bem feito. Porque se as pessoas percebem que elas estão sendo pressionadas a comprar seu item, elas não compram. A próxima atividade aqui, depois daquilo lá, é você faturar, né? De repente você, nessa etapa de número 5 aqui, nessa atividade, você teve um montante aqui que entrou, um input, né, para você, ótimo, certo? Você faturou. Só que faturar não quer dizer nada, né? Faturamento é uma coisa, lucratividade é uma coisa totalmente diferente. Elas estão interligadas? Estão, mas precisa entender o que é faturar e o que é lucrar. Então, quando você fatura 3K, você tem que entender o seguinte, que esse 3K você não pode usar, entendeu? Para você. Você não pode. Por que não? Porque 1/3 desse valor já está comprometido nos seus custos. E geralmente são custos fixos, né? Pode incluir várias coisas aqui, certo? Que é comum a gente incluir água, luz, internet, enfim, várias coisas que você sabe que é o teu custo fixo. A plataforma que você paga para poder subir os seus cursos, o seu conteúdo, também a agência de marketing para gerar publicidade. Então você coloca tudo isso dentro de uma caixinha e você chama de custo fixo. Pode ser outra forma de enxergar custo? Pode, mas eu enxergo assim. Depois de 1/3, você tem que investir nesse 3K, você tem que investir no looping desse processo aqui. Ou seja, você tem que começar de novo lá a gerar conteúdo, a subir na plataforma, fazer divulgação, ajudar para depois vender. Entendendo que vendas é um processo que gera custo também. Então, este valor de investimento não é na bolsa de valores em Nova York. É no seu negócio. Investir no seu negócio, não no negócio dos outros. Quando você pega este valor e investe no seu negócio, você tem o chamado looping. Ou seja, você ativa de novo cada uma dessas atividades para você gerar lucro. Gera o faturamento, 3K, depois que gera o lucro. Faturamento menos 1/3 já não é mais lucro. É custo fixo. 1/3 também já não é mais lucratividade, desculpa. Já não é mais lucratividade. Esse faturamento já não é mais lucratividade. É custo. Custo do quê? De investimento. Para fazer com que as atividades girem dentro desse processo e me gerem um faturamento. Por isso que muitos empresários quebram. Eles não entendem essa premissa básica aqui. Aí depois que você fatura e lucra, começa a entender isso, você vai ver que tudo é custo. Na minha visão, tudo é custo. Certo? Ninguém está falando que você não vai tirar férias, que você... Não. Estou dizendo que numa visão de negócio, tudo é custo. Muitos pegam o 3K e queimam ele no final de semana. Churrasco, chamam os amigos, achando que isso é sadio. Vai durar por um tempo. Depois é insustentável esse tipo de negócio, entendeu? Não funciona. Bom, depois que eu faço o investimento, eu tenho que entender o seguinte, que sobrou, entre aspas, 1/3. Sobrou. Certo? Esse 1K aqui. Esse aqui já foi usado. Esse aqui eu não posso mexer. Esse aqui também eu não posso mexer. Sobrou 1K. Bom, aí você escolhe que você vai gastar, entre aspas, esse 1/3. Você vai fazer com esse 1/3. Desse 1/3, eu posso tirar 1/3 para mim.
Para quê? Talvez investir em conhecimentos novos, entendeu? Talvez um curso, um livro, um projeto novo, paralelo ao que eu estou fazendo lá, né? Mas enfim, eu faço com que tudo isso gere ainda mais recurso positivo para o meu negócio. Um terço de um terço eu ponho aqui. Talvez R$300. Certo? Aqui dá para comprar muitos livros, cursos, entendeu como que é? Ou eu posso simplesmente transformar esses R$300 em 300 tempos, né? Ou seja, transformar esse recurso de valor em tempo. Ou seja, em vez de usar R$300, eu vou usar o meu tempo para adquirir conhecimento novo. Quer ver um exemplo? Eu posso, por exemplo, aprender a programar. Eu pego lá uma linguagem de programação, aprendo para mim poder criar um aplicativo para mim. Na aula 22, eu mostrei para vocês um exemplo de um aplicativo de um profissional que usa para divulgação do seu negócio. Então ele cria um conteúdo, ele sobe isso numa plataforma, que pode ser esse aplicativo, ele faz a divulgação, que pode ser dentro do aplicativo, incentivando as pessoas a baixar lá no Play Store lá esse aplicativo, e que ele possa fazer uso desse aplicativo para gerar vendas, tá vendo? Que legal. Só que eu pego um terço desse aqui de recurso que sobrou para isso. De novo, eu estou como que investindo de novo no meu negócio. Isso é muito sadio, entendeu? Aí eu gero uma habilidade nova, né? Eu estou gerando uma habilidade nova aqui, que é talvez de um camarada que se torna um desenvolvedor, um programador de aplicativos para o seu próprio negócio. Poxa, Cordório, isso é muito complicado, cara. Você está assumindo um monte de responsabilidade e tal. É. Você acha que é fácil no início? Fácil não. Você tem que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Por quê? Você não tem ainda uma saúde financeira para investir torto direito por aí, né? Entendeu? Isso aqui é um exemplo. Um exemplo. Uma vez que você tem esse tipo de atitude, você gera em você uma atitude muito positiva para o seu negócio. Né? Você começa a entender que, poxa vida, então quer dizer que se eu fizer tudo isso, ou melhor ainda, se eu fiz tudo isso, eu vou entender o que é uma empresa, o que é um negócio. Porque se eu tenho desenvolvido conhecimento, habilidade e uma boa atitude, eu vou conseguir ajudar as pessoas. Porque você vai doar de você para as pessoas, para gerar vendas. E não o contrário. Por isso que muitas pessoas ficam angustiadas com vendas, com comissão. Porque eles só correm atrás da comissão. Eles não têm conteúdo. Nada contra. Existem muitos profissionais muito bons nisso. Mas não é a minha missão, entendeu? Não tem nada a ver com os meus valores. Entendeu? Os meus valores. Que valores são esses? Valores que tem tudo a ver com você e com o seu negócio. Então, se eu falo aqui que eu gosto de ajudar as pessoas, essa é uma missão que eu tenho. E para atingir isso, eu preciso ter valores. Eu preciso ser um cara comprometido. Eu preciso ser um cara honesto. Eu preciso ser um cara que tenha o interesse pessoal. Então são qualidades que eu vou, né, são valores que eu vou embutindo na minha personalidade, que vão refletir no meu negócio. Aí sim, eu começo a imputar aqui muito mais do que um simples conteúdo. Eu vou imputar aqui novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes, novos valores. Que a gente nunca é perfeito, você sempre tem que estar buscando o aperfeiçoamento. Sempre, 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 sempre. Aí no final, você vai fazer a sua entrega. Entendeu? Ou seja, você vai atingir aqui o teu objetivo, que é ajudar através do conhecimento, da habilidade, da atitude, dos seus valores. Entendeu? Por isso que esse acrônimo aqui, ele é bem interessante, né? Chave. Esta é a chave para o sucesso de quem gosta de você, de quem segue você. Porque o sucesso delas é o seu sucesso.
é bem diferente do conceito de vendas da maioria das pessoas. Sabe qual é o conceito de venda dos americanos? É bem esse aqui. Eles entendem muito bem isso. Por consequência, eles acabam vendendo. Primeiro ajuda, depois eles vendem. Bom, depois que você fez tudo isso, aí o que acontece? Aí vem a questão da melhoria. A melhoria nada mais é do que você analisar cada uma dessas atividades, né? Cada uma dessas atividades, a sexta atividade até a sétima atividade aqui, e entrando na oitava atividade, e analisar cada uma delas, onde que você pode melhorar. Porque durante a jornada de um desafio como esse de 30 dias, você começa a detectar aqui aonde que precisa melhorar. E aí você pega a atividade, por exemplo, atividade 2, que é, por exemplo, subir aqui o meu conteúdo numa plataforma. Eu digo assim, como que eu posso melhorar esse processo? Como que eu posso aumentar a eficiência do uso do meu recurso? Bom, primeiro, eu não vou investir em uma plataforma nova. Eu não posso nesse momento. Talvez no futuro, Mas a melhoria que eu quero buscar é o seguinte: eu vou buscar um novo conhecimento, uma nova habilidade aqui, para eu mesmo desenvolver a tal da plataforma que eu preciso. Então isso é melhoria contínua. Dentro da área da qualidade, que eu atuei por muito tempo, dentro da norma ISO 9001, existe lá o conceito de melhoria contínua. Tanto é que eles tiraram recentemente a expressão contínua, porque é como uma coisa meio redundante aqui, né? Melhoria tem que ser contínua, né? Então eles tiraram contínua e deixaram só melhoria mesmo. Melhoria, ela tem que acontecer. Por que tem que acontecer? Porque você precisa diminuir os seus custos. Todo empresário luta para isso. Por isso que os medíocres tiram dos funcionários, né? Manda embora funcionário que está ganhando bem, e ele não mede, né? Que aquele funcionário bem, que é bom, que paga bem, ele está gerando, na verdade, uma melhoria para os processos, só que por falta de visão sistêmica, ele não consegue enxergar isso. Certo? Então ele se torna mais eficiente quando ele tem uma visão sistêmica. Ele vai usar melhor o seu recurso, melhor o seu tempo, gastando menos. Ele se torna eficaz, porque uma vez que ele usa bem os seus recursos de modo eficiente, chega no final do output aqui, ele vai ter entrega dele, né? Exemplo, ele pode ter uma fábrica de arroz tipo 1. Essa é a entrega dele. Mas ele pode também ter uma fábrica de arroz tipo 2. Esse é o nível de qualidade que cada um tem. Existe consumidor para o nível 1, né, para qualidade de nível 1? Tem, muitos. Mas também tem para o nível 2. Isso não quer dizer que não tem qualidade. É o tipo 1 e tipo 2. Isso não quer dizer que ele não é efetivo, que ele não é eficaz, aliás, que ele não é eficaz. O terceiro E aqui, nesse acrônimo, EEE, é efetividade. Ou seja, ele usa bem o seu tempo, os seus recursos, ele é eficaz, porque ele te dá uma entrega, e ele é efetivo. Ou seja, o processo dele está em loop. Automático. É automático isso. Não é sendo medíocre em eliminar aqueles que estão trabalhando de forma sistêmica, que entende a integração entre as atividades, que gera um processo lucrativo e saudável e perene. Ninguém está dizendo aqui que esses conceitos aqui é a única verdade, mas é a minha verdade. É a minha verdade. É o que eu aprendi nesses longos 40 anos aí trabalhando em empresas, entendeu? Talvez faça sentido para você, porque você talvez viveu ou está vivendo as mesmas coisas que eu estou vivendo, o que eu já vivi. Então você entende perfeitamente que isso é realístico. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui nesses dias 23 e 24 do meu desafio? De que pensar dessa forma não é uma forma fácil. Mas eu entendo que é a forma correta de se pensar. O que a gente precisa fazer então é decidir em que caminho que eu vou. Se eu decido em ser algo assim, você vai ter grandes desafios, porque vai demorar para você ter lucro. Leva um tempo de amadurecimento.
Só que depois que você atinge esse grau de amadurecimento, a lucratividade passa a ser algo intrínseco da tua empresa. Porque as pessoas irão, comprar de você, não vender para elas.